Existe um ditado que diz que nós estamos a uma decisão de mudar todo o nosso futuro. E a grande verdade é que é isso. Porque se você continuar no mesmo caminho que você tá, o caminho que te trouxe até aqui, você vai continuar no mesmo lugar. Na verdade, não, você não vai continuar no mesmo lugar. Você vai até regredir, porque o mundo está evoluindo, as coisas estão evoluindo, a inteligência artificial está aí. E se você não se preparar para esse novo mundo, você vai acabar regredindo ao invés de evoluir. E eu sei que se você me acompanha aqui, você busca evoluir assim como eu busco. Mas o que a gente precisa fazer então para que essas evoluções comecem a acontecer, para que a gente comece a notar a diferença? A primeira coisa é parar de fazer o que a gente faz, repetir ciclos que a gente vem repetindo há anos. Por exemplo, exagerando na comida, você vai deixar o seu corpo obeso. Exagerando no excesso de informação, você vai deixar sua mente obesa. Talvez você não precise mais assistir nenhum vídeo, você só precisa começar a aplicar, só precisa começar a fazer. Independente da área que você queira mudar, você tem que começar a fazer coisas diferentes. E começar a fazer coisas diferentes não parte simplesmente de uma vontade, parte de uma decisão. Mesmo que você não queira, você vai fazer. Por exemplo, você está num emprego que você não gosta, com um chefe que você odeia, tendo que acordar num horário que não é o seu horário, você não quer acordar naquele horário, você precisa acordar naquele horário, pegar um ônibus lotado, aturar sei lá o que durante o período de trânsito, ou pegar trânsito com seu carro, mesmo que você tenha um carro, aí você pega aquele trânsito que você odeia, fica horas parado, até chegar no trabalho que você detesta, você só espera a sexta-feira para poder relaxar, às vezes não, né, porque daqui a pouco você trabalha 6 por 1, ou você trabalha de noite, cara, e você quer mudar essa realidade. Agora a pergunta que eu te faço é o que você tá fazendo para mudar essa realidade. Porque chegar desse trabalho exausto, eu sei, a gente chega exausto, aconteceu comigo. E aí, depois ainda tirar um gás, tirar um coelho da cartola para tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito para mudar de vida, seja trabalhando na internet ou seja construindo um outro negócio, é bem difícil. Eu te entendo perfeitamente, tá? Eu já trabalhei no mercado offline durante muito tempo. Eu trabalhei como auxiliar de produção no chão de fábrica. É o vulgo Severino, o quebra-galho. Cara que faz de tudo um pouco. Eu trabalhava da meia-noite às 8 e a minha escala era 5 por 1. Ou seja, eu trabalhava 5 dias, folgava um. Trabalhava 5 dias, folgava um. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada disso. Era 5 por 1, da meia-noite às 8. Chegava a hora que o pessoal tava todo indo deitar, indo dormir, o John tava saindo de casa para ir trabalhar. Trabalhar num lugar que eu não gostava de trabalhar. Fazer coisas que eu não gostava de fazer. Mas eu precisava fazer até que eu conseguisse mudar aquela realidade. E o que eu fazia quando eu chegava desse trabalho? Bom, quando eu estava extremamente cansado, obviamente eu dormia. E não é o mesmo sono, né? Dormir durante o dia é horrível, mas eu precisava, dormia. Depois que eu acordava, eu ia construir a minha liberdade, a liberdade que eu tenho hoje. Começava a trabalhar nos meus negócios digitais. Hoje, graças a Deus, consigo trabalhar aqui da minha casa, tranquilinho, faço meu horário, sou dono do meu nariz. Mas isso não aconteceu da noite pro dia. Eu precisei tomar uma decisão de pagar um preço lá atrás, de fazer algo a mais para conseguir construir isso. Ficar esperando que um milagre aconteça sem fazer nada, cara, é no mínimo uma definição, como diria Einstein, de insanidade, porque ele diz que a definição de insanidade é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem um livro que eu quero te indicar, ele não tá aqui à mão, mas é A Boa Sorte o nome do livro. Ele trata de dois cavaleiros, o cavaleiro negro e o cavaleiro branco. Iria acontecer o nascimento do trevo da boa sorte lá no universo do Rei Arthur, eu não lembro, Camelot, né? Ia nascer o trevo da boa sorte, e aí Merlin convoca os cavaleiros para procurarem o trevo da boa sorte no bosque e tal. E eles vão, só que convoca vários cavaleiros e só esses dois decidem ir, decidem arriscar, porque os outros já largam de cara. 98% vai ser assim, né? De 100, 98 desistiram, 2% ainda vou além, eu vou fazer um pouco mais. O cavaleiro negro, ele sai a procurar o trevo, ou seja, ele quer encontrar o lugar exato onde o trevo vai nascer e pergunta para todos os gnomos da floresta, todos os seres mitológicos da floresta, onde pode nascer esse trevo, onde que ele vai encontrar o lugar ideal. E claro, né, há muitos anos não brotava nada dentro daquela floresta, nenhum trevo nascia lá, porque o trevo exigia condições específicas para nascer. O cavaleiro branco começa a pesquisa dele do mesmo jeito do cavaleiro negro, ele vai procurando a boa sorte, mas ele começa a conversar com as criaturas e começa a perceber que, bom, e se esse trevo fosse nascer? O que ele iria precisar? Ah, ele iria precisar da luz do sol. Então ele vai para um lugar onde o sol passe pela floresta e comece a pegar no chão. Tá, mas o que mais precisa esse trevo para nascer? Bom, ele precisa de água. Então ele começa a construir todas as situações para que a boa sorte aconteça. Ao invés de ficar vagando, procurando a pílula mágica que vai mudar a vida dele, ele simplesmente começa a criar as situações para que aquilo aconteça. E ele tem certeza que vai acontecer?
Não, ele não tem certeza. Ele tem a esperança, ele tem fé. Hebreus 11:1 nos define fé. Ele diz o seguinte, vou ler aqui para você, ó. É a certeza e a convicção de coisas que se esperam mesmo sem vê-las. É confiança ativa, obediência à palavra, Deus indo além de uma crença passiva. A fé é um dom de Deus, essencial para salvar e agradar a ele. Agora, sem fé, você não vai conseguir. Não tô nem dizendo da fé religiosa, mas a fé em você. A fé que as coisas vão acontecer, que você vai conseguir construir a sua boa sorte, que você vai conseguir mudar o rumo da sua história. Porque existe um livrinho bem pequenininho também, um outro livrinho, do Paulo Vieira, que é um grande autor aqui do Brasil, que trata da autorresponsabilidade. E ele fala sobre isso, né? A vida que a gente tem, ele diz assim, a frase é forte. Cada um tem a vida que merece. Se você tem uma barriguinha saliente, cada um tem a vida que merece. Se você tá com pouca grana no banco, cada um tem a vida que merece. E é duríssimo falar isso. A primeira vez que eu li, eu digo, cara, esse cara tá maluco. Como assim cada um tem a vida que merece? Eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor dessa terra, eu mereço prosperar, eu mereço dar muito certo. Só que essa parte do merecimento terreno aqui, o merecimento dessas coisas, não depende só de Deus. Depende muito mais da nossa ação. A salvação em Cristo, aí depende sim de Deus, depende da nossa fé. Também depende de nós, né? Porque a gente tem que ter fé, senão não vai funcionar. Mas conquistar as coisas aqui, você depende de você, depende das suas ações, depende das suas conexões, depende das suas mudanças. E não é fácil ouvir isso, eu sei, tá doendo aí. Dói aqui falar. Ainda dói em mim, porque eu tô acima do peso. Cada um tem a vida que merece. A minha conta financeira não tá do jeito que eu quero. Cada um tem a vida que merece. É difícil, cara. É difícil, não é fácil não tomar essa decisão. E por isso que dos cavaleiros lá do livro, 2 só foram e um só realmente estava fazendo aquilo que precisa. Em cada 100 pessoas, uma, às vezes menos, poderia pegar um universo maior de pessoas, menos vai fazer aquilo que precisa fazer, independente da situação, independente do que aconteça com ela, porque não depende também de situação, não é a sua situação. Tony Robbins, um dos maiores autores de desenvolvimento pessoal, fala que não é a sua situação que define o seu futuro, são as suas decisões. É exatamente disso que a gente está falando, de tomar decisões diferentes que podem nos levar a um futuro diferente. A gente tem certeza de uma coisa, tá? Eu tenho certeza de uma coisa, sobre você até, sobre mim e sobre você. A minha certeza é, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai chegar onde você quer chegar, porque o que você está fazendo te trouxe até aqui e vai continuar te enterrando, talvez até, como eu disse, fazendo você regredir, porque o universo continua evoluindo. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, obviamente, vou continuar colhendo as mesmas coisas também, talvez até menos. O meu negócio, por exemplo, tinha dado uma queda violenta de faturamento. Por quê? Porque eu estava fazendo sempre a mesma coisa. E a mesma coisa já não era mais o necessário. Aquilo que me trouxe até onde eu estava não estava me levando para o próximo nível. Aquilo que te trouxe até onde você está não é o que vai te levar para o próximo nível. O que nós precisamos fazer? Decisões diferentes, ações diferentes, resultados diferentes. É uma questão de mudança de ângulo. É uma mudança total, realmente. Não é fácil. Eu não fico feliz e contente todos os dias que eu acordo e eu sei que eu vou precisar treinar como um cavalo levantando peso. Vou precisar caminhar, que não é do meu agrado. Vou precisar fazer jejum, embora seja a melhor dieta que eu já fiz, o jejum. Cara, tem dias que eu quero comer. Vou abdicar do doce. Cara, o doce pra mim é uma briga, porque eu sempre gostei de um docinho, de um açúcar. Nem sei há quantos dias, mais de 20 dias, eu acho que eu não como nada de açúcar, não coloco nada de açúcar dentro do meu corpo. Decisão. E não é uma decisão fácil, porque as decisões mais difíceis normalmente são carregadas das melhores coisas. As decisões fáceis, as coisas fáceis que você faz meio que no automático, te levam pra onde você tá. Agora, aquelas decisões que mudam você, que mudam o seu jeito de pensar, que muda o seu jeito de enxergar o mundo, que te faz meio que tirar a venda dos olhos e começar a descobrir novas coisas, essas decisões são difíceis. Mas são essas decisões difíceis que fazem realmente a diferença na nossa vida. Eu quero te convocar aqui a agir com fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, mas se tem certeza, independente da área que for, começar a praticar a sua fé e agir também com força de vontade, com determinação. John, mas eu tô, nossa, eu tô murcho aqui. Então você precisa do que eu coloquei pra mim, disciplina. A disciplina independe de motivação. A disciplina é simplesmente o fato de você tem uma tarefa pra fazer, eu vou fazer. Tá aqui, ó, caderninho, tá aqui. Eu preciso riscar essas tarefas. Beleza, agora nesse exato momento tô gravando o vídeo da Ford. Então, mais uma tarefa riscada aqui do meu caderninho de tem que. E é sobre isso, cara. É sobre fazer o que precisa ser feito sem negociar, sem, dar uma desculpa. Não, é que eu não tô legal hoje. Eu tô gravando esse vídeo aqui com dor de cabeça, por exemplo. Acabei de tomar uma dipirona, o meu óculos já tá todo ferrado, não tá dando muito bom, tô precisando trocar o óculos. E aí, vou ficar chorando
ou vou lá e vou fazer o que eu preciso fazer para colher o resultado que eu quero colher? Eu vou fazer o que eu preciso fazer, cara. É escolha, são decisões. Lembra? Decisões mudam o seu destino. Situação, condição não quer dizer nada nesse momento. Se você tem condição de estar assistindo esse vídeo aqui, cara, você tem condição de fazer coisas novas, trabalhando online, trabalhando da sua casa, nos horários que você tem para construir a vida que você quer. Escolhe um caminho, decide e vai atrás. Tamo junto.